Nós estamos no Papo de Doutor. Hoje falaremos sobre úlceras vasculares do tipo arteriais. Vitório Kemp, sou médico. Hoje contamos com a presença do Dr. André, cirurgião vascular. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Dr. André, o assunto agora são úlceras arteriais. O que é exatamente uma úlcera arterial? Como que a gente faz o diagnóstico e quais são os fatores relacionados a ela? Legal. É assim, uma úlcera arterial é uma úlcera que é relacionada à diminuição ou ausência do fluxo de sangue arterial. Ou seja, não está chegando sangue até o local onde abriu a ferida, tá? Por um problema ou microangiopático relacionado à hipertensão arterial, ou por um entupimento da artéria mesmo, que, entre aspas, é o cano que leva o sangue para a perna, tá? Causado por uma placa de gordura que acabou diminuindo o fluxo arterial e, como consequência, essa falta de oxigenação dos tecidos predispõe à abertura da ferida, tá? No geral, são feridas muito dolorosas, tá? Relacionadas com outras doenças, como hipertensão, diabetes. Um dos fatores também principais e evitáveis, na verdade, é o tabagismo, tem muita relação com a doença. Tá? Então, no geral, são feridas relacionadas à falta ou diminuição do aporte de sangue arterial, do sangue oxigenado. Tá? Partindo do princípio, do conceito da doença, da ferida, a gente tem que entender que no grupo, como ferida como um todo, essas úlceras têm uma gravidade muito alta. Tá? São úlceras que demandam uma atenção muito importante, que não podem nem devem ser confundidas com uma úlcera venosa, já que se você impor um tratamento de compressão de uma meia elástica e o doente for um doente isquêmico, ou seja, um doente que falta sangue na perna, você vai piorar a ferida. Tá? Então, no geral, o paciente que te procura é um paciente que vem com muita dor, tá? Com uma ferida que tem uma necrose tecidual, aquela pele escurecida de um tecido já morto. Isso chama a atenção. É claro, o diagnóstico da ferida, ele é basicamente clínico. Você colhe a história, vê os fatores de risco que ele tem relacionados ao desenvolvimento da doença arterial oclusiva periférica e, a partir daí, no exame físico, o mais importante é a palpação de pulso. O paciente vai estar deitado e a gente vai examinar ele. No exame físico, a ausência de pulso, ela praticamente fecha o diagnóstico para uma úlcera arterial. Tá? Ela tem bastante diferença de uma úlcera venosa, por exemplo, na localização, no início, nos sintomas como um todo. É uma úlcera, no geral, bem delimitada, muito dolorosa, que normalmente pega extremidade distal de dedo, parte lateral da perna, principalmente na região central dela, um tecido necrótico, uma úlcera bem delimitada. Então, a história clínica e o exame físico, eles basicamente fecham o diagnóstico. Na dúvida, a gente pode usar e fazer uso dos exames subsidiários como o ultrassom com Doppler venoso, que é um exame menos invasivo, e pensando já em tratamento, a gente vai pensar numa arteriografia ou em algum outro exame mais invasivo. Mas, em princípio, o diagnóstico é basicamente clínico. É fundamental relacionar e deixar muito claro que essa é uma doença grave, é uma doença que, no geral, pode matar. É a mesma doença que causa o infarto, por exemplo, ou o derrame, o AVC, tá? E a gente tem que transmitir essa gravidade para o paciente, não assustá-lo, mas ele entender que se trata de uma doença grave e que a adesão ao tratamento dele é fundamental, tá? Importante também falar, como eu havia dito, ela tem relação com as outras doenças, como hipertensão e diabetes e o tabagismo. Então, o paciente tem que entender que ele precisa abandonar o tabagismo, que ele precisa ter uma pressão bem controlada e que ele precisa ter um diabetes bem tratado e controlado.
Se a gente instituir um tratamento adequado para a desobstrução arterial, por exemplo, e a hipertensão e o diabetes, ou a manutenção do tabagismo, não tem a adesão adequada do paciente, logo está tudo de novo, às vezes até pior, ou o resultado já não é de imediato satisfatório e o paciente acaba evoluindo mal. São feridas que podem resultar em amputações, então a gente precisa transmitir essa informação sem querer assustar o paciente, mas tem que falar a verdade já logo no início. Ele tem que entender da gravidade do problema. Tem caráter hereditário também? Sim. Ela pode estar relacionada à hereditariedade, à idade, normalmente acima de 50 anos, e colesterol, dislipidemia, né? São os fatores que estão relacionados com a evolução da doença aterosclerótica como um todo, tá? A doença aterosclerótica é aquela que deposição de placa de gordura diminuindo o fluxo arterial, tá certo? E o tratamento? Como que a gente trata algo assim tão sério? Sim. O tratamento, o objetivo principal dele é restabelecer o fluxo arterial, tá? Aumentar a chegada de sangue com bastante oxigênio lá na extremidade. Tá? O tratamento, uma vez que ele tem uma ferida, que a gente denomina como uma lesão trófica num paciente que tem a isquemia, a falta de sangue, ele parte para um grupo de maior gravidade até com indicação de tratamento cirúrgico, que pode ser feito por bypass, né, ponte de safena, numa cirurgia convencional em que a gente vai e pega o sangue de uma artéria que tem lá uma chegada do sangue de forma adequada, sem nenhum grau de entupimento ou uma doença menor, mais leve, pula a parte doente, ocluída, e leva o sangue até a artéria que estaria desobstruída depois da lesão na artéria, não necessariamente na próxima à lesão. Normalmente o entupimento ele é anterior à lesão, a lesão é mais distal, na extremidade mais próxima dos dedos, e a oclusão pode estar, por exemplo, na coxa. Entendeu? Tá. Então a gente faz esse bypass aí numa cirurgia convencional ou de uma forma menos agressiva através de angioplastias, né? Que seria o cateterismo, a cirurgia por dentro da artéria com colocação de estentes, balonamento da lesão com abertura e recanalização da artéria, tá? Paralelo ao tratamento cirúrgico, a gente tem tratamento medicamentoso, basicamente com o uso de vasodilatadores. A gente sabe, na literatura é comprovado que um membro isquêmico já com ferida, na teoria ele já está amplamente vasodilatado, naturalmente. O corpo ele entende que está faltando sangue, então ele já deixa em vasodilatação plena. Mesmo assim a gente usa, dada a gravidade da doença, qualquer grau de melhora que eu conseguir proporcionar para ele vai nos ajudar a cicatrizar a ferida, que é nosso objetivo, tá? E, paralelo a isso, o controle das doenças de base, o controle da doença aterosclerótica com o uso de estatinas ou o ácido acetilsalicílico, AS infantil. A analgesia como um todo é muito importante porque são feridas muito dolorosas. E, é claro, também os curativos, né? Fazem parte desse arsenal aí para o tratamento. Como eu já disse, na questão do curativo, precisamos tomar muito cuidado e com o uso de elastocompressão ou a indicação de algum desbridamento antes até mesmo de uma revascularização, principalmente, aí eu vou usar um termo técnico aqui, se o índice tornozelo-braço for menor do que 0,4, 0,5. O que é isso? No exame físico vascular, a gente faz uma relação entre a pressão do tornozelo, pressão igual medir a pressão natural do braço mesmo que a gente está habituado, do tornozelo e para o braço. E se essa relação for menor que 0,5, às vezes 0,4, 0,3, quanto menor que isso, mais grave o grau de isquemia. No exame físico, quando a gente faz esse índice, tendo um resultado menor do que 0,5, é contraindicado o uso de uma meia elástica, mesmo ele tendo uma doença de varizes conjunto à doença arterial. Então, mesmo estando em paralelo ali, a doença de varizes já num grau avançado, você não poderia fazer uso da elastocompressão. Isso é importante, é uma das situações que a gente acaba vivenciando no dia a dia no consultório, tá? Então, o exame físico, eu volto a dizer, é parte fundamental, tá? O diagnóstico, o exame físico, parece que a gente está sempre falando a mesma coisa quando se fala de feridas, mas é que são pontos muito importantes que vão fazer diferença lá na frente no resultado para o paciente, né? Tá certo? Perfeito. E as complicações, pelo jeito, nessas são bem graves, né? Podem, na verdade, ser graves.
Partindo do princípio que o paciente aderiu ao tratamento, tem uma hipertensão arterial controlada, um diabetes controlado, mas a lesão arterial ela pode ser grave ainda assim, tá? Por ela só. E pode complicar com extensão da necrose, tornando o membro, extensão da ferida com aumento da necrose, tornando o membro inviável, um membro que já não tem como salvar e vai resultar numa amputação. Às vezes amputação de um dedo, amputação de uma parte do pé, da perna ou da perna inteira no nível da coxa. Isso infelizmente ainda é frequente, até por se tratar de uma doença muito grave, tá? Na nossa realidade, Brasil, a gente sabe que o controle das doenças de base, hipertensão, diabetes, nem sempre é tão adequado. Quando o paciente chega para a gente, ele já está no estágio muito grave. Nem sempre a gente consegue reverter a ponto de salvar o membro, sendo que esse é sempre o nosso objetivo, fechar a ferida e salvar o membro. Como é uma doença muito grave e a aterosclerose é uma doença sistêmica, é frequente complicações como infarto, derrame e diretamente ou indiretamente estão relacionadas ao surgimento da úlcera. É uma coisa só, né? É uma doença só, então ela normalmente está relacionada. Um paciente que é submetido a uma doença arterial, ele tem uma alta chance de evoluir com infarto no pós-operatório, por exemplo. E a doença é a mesma, e está relacionada aos fatores de risco não controlados, né? Então, a gente tem que entender que é uma doença grave, e essa mensagem tem que ser passada para o paciente no início, tá? Então, ela pode complicar com uma amputação, que às vezes pode ser desastroso, até evoluir para um óbito mesmo no paciente. Então, ela pode voltar. Pode voltar, tá? É uma doença que a gente não tem cura também. Então, tem que ser tomado cuidado, acompanhamento. Partindo do princípio que a gente teve sucesso no tratamento inicial, a ferida foi cicatrizada, o membro foi salvo, o acompanhamento do paciente é para a vida toda, tá? E prevenindo a abertura de feridas. Como que faz isso? Evitando de ter uma micose no meio dos dedos, uma frieira, popularmente falado, evitando de tirar cutícula na unha, evitando de machucar, conferindo o sapato na hora que vai vestir para ver se não tem nenhuma pedrinha, que às vezes pode ser indolor e está machucando o pé. Então, é o cuidado do dia a dia, num detalhezinho que a gente vai prevenir o aparecimento de uma ferida nova. Mesmo com todos esses cuidados, dependendo do grau de isquemia, de falta de sangue, a ferida pode aparecer espontaneamente. E aí, com certeza, o quadro é muito mais grave. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês viram que é bastante importante, é uma doença que pode evoluir com complicações bastante graves e, como qualquer doença, ela tem que ser bem cuidada e tem alguns cuidados para evitar que ressurja. Muito obrigado, doutor André. Eu que agradeço.